Boa noite a todos. Esse salão tão colorido ali, de espíritos encarnados que somos, e com toda certeza tem muito mais desencarnados aqui junto conosco, alguns que nós trouxemos, outros que estão já na casa, né? Assim como os espíritos protetores, né? Chico falava assim que quando tu vai numa sala de estudo da doutrina espírita e de repente um dia ninguém aparece, está só o coordenador lá, o que acontecia com o Chico às vezes, né? Que é até difícil da gente pensar isso. Mas aí ele dizia sempre se lembrar que não está ali só pelos encarnados, que tem muito mais desencarnados aguardando estudar junto com a gente. E assim também quando tem essas atividades na Casa Espírita da AO, né? Eu nunca me esqueço uma vez aqui, não, foi lá em Torres, o Rogério Feijó. Daí ele disse, pai, isso aí estão saindo pelas janelas, né? Ele brincava muito, né? E aquilo me chamou a atenção, foi no início, né, que estava na doutrina. Então são coisas que a gente não esquece. Então vamos imaginar assim, muitos espíritos nossos, conforme foi feita a oração, estão ali junto conosco, nós os trouxemos junto, porque eles sabem da nossa vida, né? Então, vamos fazer isso também em benefício deles e para que eles também possam aproveitar da nossa reflexão. Bom, a reflexão para hoje é fora da caridade não há salvação. Nós conhecemos essa frase porque é uma frase básica da doutrina espírita, é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Mas Kardec, lá no capítulo 15, que tem esse título, ele lá no item 8 e 9, ele analisa dois outros lemas, né? E eu falo um pouco de cada um, mas nós vamos primeiro então falar nesses dois outros, para depois nós nos atermos mais na reflexão sobre fora da caridade não há salvação. Então ele fala lá, para quem quiser depois ler no capítulo 15 do Evangelho, é bem interessante. Fora da igreja não há salvação. Na época de Kardec, isso era muito, muito apregoado. E esse é um lema de muitas igrejas ainda hoje, que imaginam que só se salva quem está naquela igreja, né? E aí Kardec analisava isso ali e via que não é fora da igreja não há salvação, que isso não fecha, porque isso é uma máxima que separa as pessoas. Quantas vezes na mesma família até cria-se inimizade ou desprezo de um pelo outro, coloca por lado por fulano, não segue a religião da família, né? Mas nós temos que nos lembrar que a gente precisa sempre lembrar assim, nós somos todos filhos de Deus e cada um de nós, dentro da sua liberdade, pode e deve frequentar e vivenciar a religião que mais consegue entender. E Chico dizia assim, que a melhor religião é aquela que nos faz pessoas melhores, né? Então, se eu estou bem numa outra religião, vocês nunca vão ouvir no Espiritismo dizer, não tem que ser espírita para se salvar, não. É fora da caridade que não há salvação, diz Kardec, né? Porque nós somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo, né? E aí nós temos que nos respeitar e nos ajudar mutuamente. E na época, nos anos 60 e pouco, entrou uma outra ideia assim, lançada na época pelo Papa João XXIII, ele abriu num concílio, que é o ecumenismo, né? Que respeita todas as religiões.
que não considera ninguém menor ou menos filho de Deus porque é de outra religião. E desde que entrou a consideração do ecumenismo, muitas religiões já não ficam mais insistindo nesse fora da igreja não há salvação, né? Tem uns que ainda continuam, mas isso aí faz parte da humanidade, né? E a outra verdade que ele coloca ali, ou que imagina-se uma verdade, é fora da verdade não há salvação. E ele coloca assim, ela tanto quanto fora da igreja não há salvação, separa as pessoas. Por quê? Porque cada um de nós temos a nossa verdade conforme nós a entendemos. Então não é possível que a gente fique imaginando que só eu tenho a verdade, embora a maioria das religiões ainda quer ser dona da verdade, né? E por isso que o Espiritismo nos atrai tanto, nos liberta tanto, porque em nenhum momento a gente aprende na doutrina espírita que quem não for espírita não tem a verdade, né? Porque todos nós temos partes da verdade. Ninguém do nosso setor evolutivo, da nossa evolução atual, nós não somos capazes de termos toda a liberdade. Cada um tem algum ângulo da liberdade. E há anos atrás eu li no Momento Espírita, que eu acho que muita gente acompanha, que é da Federação do Paraná, e a gente encontra, entrando em Momento Espírita, todos os dias mensagens muito bonitas. E uma delas me chamou muita atenção. Diz que um dia uma professora quis ensinar a seus alunos de primário, aqueles menorzinhos, que a gente não tem a verdade total e que a gente tem que respeitar a verdade dos outros. Aí ela preparou a sala de aula com uma banquetinha no meio e com uma caixa toda colorida e sentou os alunos em redor. Aí ela mandou cada um, a primeira atividade, cada um escreve o que está vendo ali, né? Aí depois ela fez os alunos a lerem o que escreveram. Aí um escreveu, eu vejo maçã, vejo banana, né? Várias frutas ele colocou. Aí todo mundo olhou assim, quem não era daquele lado, né? Aí o outro tinha visto bichinhos, né? E aí mais um outro tinha visto flores. E assim foi, né? Daí deu parada assim, dentro da sala de aula, criança pequena, né? Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Daí ela disse, bom, agora nós vamos ver a lição dessa nossa atividade. Cada um enxerga a verdade do seu ponto de vista, né? E se tu não for até o lado onde o outro enxergou outra verdade, tu não vai conseguir entender, né? Então, né, isso significa que tu tem que respeitar a verdade do outro, sem ter que tu abrir mão da tua verdade. Mas basicamente que é uma prova de que a gente só tem partes da verdade. E ela disse, tem mais uma, vocês sentados ali, ninguém conseguiu visualizar em cima da caixa. E ninguém imagina, o embaixo também tem. Então são as verdades que nós nem, mesmo mudando de lugar, não conseguimos ainda captar, né? Então essa lição, eu acho assim fundamental, me ajudou já muito na vida, porque tu tem que aprender a te colocar no lugar do outro para conseguir aceitar que ele tenha uma outra verdade que tu. Não que tu tenha que ter essa verdade, mas tu tem que respeitar, tu tem que aceitar. Porque muitas brigas, muitas desavenças, mesmo em família, acontecem porque um enxerga a coisa dessa maneira, o outro enxerga diferente, e aí começam
as brigas, as discussões, né? Então nós temos que aprender a escutar, a nos colocar no lugar do outro, a perguntar para o outro, tá, como tu vê esse problema, essa situação? E aí ele coloca, tá, tu vê assim, eu vejo desta maneira, né? Eu escutei, agora vou dizer como eu vejo. E aí também o outro vai aprender de que existe mais do que a verdade dele, né? Então isso para a nossa vida é muito importante, para a gente respeitar e não bloquear, não se desentender por causa de questões de verdade. A gente tem essa tendência, não, assim como eu percebo, como eu enxergo, como eu com estudo, com reflexão enxergo isso, e parece que os outros têm que ver da mesma maneira. Isso para nós espíritas é muito necessário, porque muitas pessoas que provavelmente, ou muitos talvez, são bem melhores do que nós, bem mais evoluídos, mas que neste momento estão vivenciando outra realidade religiosa, e não é por isso que eles são espíritos mais atrasados. Eles podem até estar passando por uma prova para aprenderem a olhar as coisas no sentido que os outros as veem, né? Então entra ali fundamentalmente o nosso respeito e a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro, que a gente chama de empatia. E isso é em tudo. Quando nós começarmos a caprichar, a nos esforçar para colocar no lugar do outro, muita coisa fica bem mais fácil, né? Porque nós não somos obrigados a pensar e a acreditar do jeito que o outro, mas nós temos a obrigação cristã, como irmãos, de aceitar o que o outro fala, não para a nossa vida, mas respeitar para a vida dele, né? Aí nós vamos agora falar sobre fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo, né? Está no item 8 do capítulo 15. Ela se assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à sua suprema felicidade. Consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Vê como essa fora da caridade, ou de nós aprendermos fora da verdade, ou de nós aprendermos a aceitar, a respeitar a verdade do outro, nos ajuda a gente se consagrar como filho de Deus, como irmãos uns dos outros, independente do que o outro pensa, né? Isso, falando até parece fácil, mas eu acho que cada um de nós já deve ter vivenciado, onde às vezes é difícil tu aceitar, assim, conseguir ouvir o que o outro lhe diz, porque às vezes aquilo para nós já não faz sentido nenhum, mas vamos sempre nos lembrar, para aquela pessoa, aquilo naquele momento é sentido. E isso nos dá também toda a liberdade de nós não aceitarmos necessariamente o que o outro enxerga, e que cada um possa ver a sua possibilidade de ver a verdade. Isso é uma grande caridade. Parece que assim, fora da caridade não há salvação. Se eu não der esmola, se eu não ajudar ali, daí eu não tenho salvação. A maior parte da caridade é a caridade a caridade moral que nós praticamos na nossa convivência, na nossa família. A família são os instrumentos, aqueles mais difíceis de Chico, que são os instrumentos que Deus nos concede para nós aprendermos a paciência, o respeito, né? A amar também aqueles que não pensam como nós, e isso não é fácil, e nós sabemos pelas redes sociais que isso é muito oportuno nesse momento de nós refletirmos sobre isso. Quem de nós, quando abre assim, as redes sociais, ou mesmo
da internet, escuta as notícias, a gente não fica às vezes com vontade de falar com a própria televisão para dizer que não é assim, né? É o momento de nós fazermos a nossa reflexão. E quantas famílias já não se reúnem mais porque não conseguem praticar essa caridade, que é a caridade do autorrespeito, e saber se colocar no lugar do outro sem necessariamente acreditar e vivenciar o que o outro vivencia, mas respeitar a realidade de cada um. Tendo por norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se entendem, estendem as mãos e oram uns pelos outros. Isso fora da caridade não há salvação. Então nós, vivenciando a caridade, nós vemos que nós temos mais possibilidade de viver profundamente, mais profundamente, a fraternidade humana, começando dentro do nosso lar, né? Nas vizinhanças, no nosso trabalho, nos nossos encontros sociais, ali nós precisamos fazer esse aprendizado. E o que seria então salvação? É a libertação individual através do autoconhecimento, do conhecimento das coisas e da moralização própria, nos tornando homens de bem. Para quem quiser ver o item homens de bem, no capítulo 17, item 3, tu meio que se arrepia, né, do que Kardec coloca ali, mas nós temos que ir devagarinho, pedacinhos de cada um a gente já consegue de vez em quando vivenciar. Mas se nós não nos inteirarmos disso, como que nós vamos vivenciar? Porque nós precisamos ter o conhecimento. Por isso que a doutrina espírita tem como lema, o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, diz assim: espíritas instruí-vos, amai-vos, espíritas instruí-vos, é o segundo mandamento. Então são dois mandamentos que a doutrina espírita nos dá: nos amar e nos instruir. Amar nós sabemos, porque é para isso que nós estamos aqui, porque amando nós vamos nos melhorando cada vez mais. E instruir para que a gente consiga mais conscientemente vivenciar essa realidade do amor. Porque nós ainda somos muito assim do amor, mais o amor fraterno, assim, mas muito superficial, ou amor de pais e filhos, etc. Mas esse amor que aceita conviver com pessoas difíceis, que sempre está pronto para fazer alguma ajuda, mesmo que seja de maneira indireta, porque o amor também nos exige muitas vezes que a gente não seja direta, porque quem é muito direto normalmente agride, né? Então, às vezes, nós temos que ir comendo pelos cantinhos, né? Pelas beiradas, isso aí. Tá? Então, a salvação é a libertação individual, não é a libertação de nós todos, como grupo, não. Não é a libertação dos espíritas, não é a libertação dos protestantes, não é a libertação dos católicos. A salvação é a libertação individual de cada um através do seu conhecimento, o conhecimento que faz, e através então dessa moralização que vem desse conhecimento, colocando ele em prática, que a gente vai se moralizando, vai se tornando um homem de bem. Na medida em que nós nos tornarmos homens de bem, nós vamos nos salvando ou nos evoluindo cada vez mais. São as duas asas através das quais o Espírito nos diz que a gente evolui: pelo saber, que é o conhecimento, e pela moral, que é o bem proceder. Se eu tenho muito conhecimento, eu quero voar, eu estou com essa asinha bem curtinha, não vou conseguir levantar voo. Agora, se eu tiver com as duas, mesmo que ainda pequenas, como os passarinhos, quando começam a querer voar, aos poucos eles
eles vão aumentando e conseguem alçar voo. E assim é na nossa vida moral, né? Precisamos fazer as duas, por isso que quando há o convite de estudos, né, vamos aproveitar, vamos vir aí estudar em grupo, porque eu tenho muitos anos de vivência de grupo de estudo e de repetir o Evangelho, o estudo do Evangelho, o livro dos Espíritos, mas cada vez tu encontra alguma sugestão, algum entendimento que até ali tu não recebeu, né? Então a gente tem que realmente se esforçar para que a gente faça esse conhecimento, adquira esse conhecimento através de bons livros, através de palestras, através de estudo, e para que a gente possa, colocando isso em prática, cada vez se melhorar mais. Fora da caridade, então, não há salvação. E a Kardec nos diz, com esta máxima, essa máxima traz para o Espiritismo a caridade como centro de vivência cristã. Então, não traz isso como um mandamento, mas traz isso como um lema, é uma coisa a perseguir, uma coisa que eu quero me melhorar cada vez mais. O que é o ideal, um lema? Provavelmente nós não alcançamos isso numa encarnação, mas graças a Deus o próprio Espiritismo nos garante de que a gente terá outras oportunidades. Agora, se nós não aproveitarmos, deixar, já que eu vou ter outras, agora não vou me preocupar, elas vêm, as oportunidades, só que elas vêm mais difíceis. Então, se hoje nós estamos passando por situações difíceis, vamos pensar um pouco. Quantas vezes, em outras encarnações, já tivemos oportunidade e deixamos para depois, né? Cada um pode empurrar quanto quiser. Ninguém é obrigado a fazer, a se melhorar, a fazer o bem, a evoluir, até ali. Porque um dia, se nós não o fizermos com boa vontade, segundo os Espíritos, vai ser de maneira compulsória. E a maneira compulsória, nós não teremos nem como escolher o que nós queremos aprender nessa encarnação. Nós vamos ter um programa e certamente não será o mais fácil. Precisamos deixar-nos estimular para a prática da caridade. Essa é uma frase de Emmanuel. Deixar estimular, porque às vezes, não, mas eu não deixo os outros fazer. Eu até levo alguma coisinha lá, mas eu me envolver, daí eu tenho esse compromisso, né? Então, deixar envolver significa também, mesmo que eu vá sempre nos trabalhos que a sociedade desenvolve e tudo, mas eu tenho que ir de coração, eu tenho que ir de boa vontade, não que eu vou lá, porque senão vão falar de mim, vão dizer que eu não me encaixo em nada, que também eu sou um zero à esquerda, etc. E a gente vai se dando os nomes, né? Então, na realidade, Emmanuel nos diz, precisamos deixar-nos estimular para a prática da caridade. Eu achei tão bonita esta frase, né? Porque a gente vai, preciso fazer a caridade. Não, eu não preciso fazer a caridade, mas eu quero fazer a caridade. Eu vou fazer porque eu quero, é uma opção minha. Mesmo que isso no início seja para me convencer a mim mesmo, porque não é só dizer eu quero, né? Mas se eu quiser, eu vou me convencer, eu quero, então eu vou fazendo, né? E aos poucos a gente vai se melhorando e vai fazendo disso uma regra de vida, né? O amor espontâneo é a conquista da libertação. Então, quanto mais eu consigo ser espontânea no meu amor, não artificial, mas eu tenho que fazer, eu tenho que me cuidar aqui, não posso falar isso, porque senão o que vão pensar de mim? Eu sou espírita, né? Imagina, né? Não, eu faço porque eu estou convencida, porque eu quero fazer, porque eu sei que para mim é bom, né? Então tem que ser espontâneo, mesmo a caridade material que a gente fizer. Não é para se livrar da pessoa, é para realmente ajudá-la com uma coisa material, mas lá no fundo a minha maneira de ser
pode ser, certamente será para essa pessoa um ânimo, um estímulo para se melhorar, né? Vai depender de como fizer. Imagina, eu vou dar uma esmola só para dizer que eu dei, para ele não me incomodar mais. E para mim já aconteceu, eu disse, não, mas eu dei lá adiante, né? E acontece para a gente, né? Mas a gente tem que se policiar. A caridade é qualquer movimento para o bem. É princípio de igualdade no sentido do respeito dos valores de cada um. É exatamente o que a gente vínhamos falando. Então, é qualquer movimento para o bem. E o movimento para o bem é uma palavra, é um sorriso, é um acolhimento, é um abraço, é se importar de saber como o outro está, né? Todas essas, muito mais que a caridade material, nós temos que nos ater bastante na caridade moral, que isso vai nos ajudar a convivência, e a caridade material vai vir de acréscimo, né? Procurai primeiro o reino de Deus e o restante vos será dado de acréscimo. É assim também ali. Aí amanhã depois eu tenho sobrando uma coisa lá, mas por que eu não levo isso? Pode fazer bem para alguém. Isso é fazer se desfazer, mas em favor de alguém que pode ser beneficiado com isso. Não porque para verem como que eu sou caridosa, como que eu trato. Ah, mas eu dei isso, eu ajudei lá. Não, isso não interessa. Ninguém vai nos perguntar quando nós chegarmos na vida espiritual o que nós fizemos, o que nós doamos. A pergunta que será para a nossa consciência: qual o bem, quanto eu amei nesse mundo, nessa minha oportunidade de encarnação. E é um amor verdadeiro e fraternal. Quem faz a opção pelo amor, naturalmente vive de maneira diferente os ensinos de Jesus. Olha o Evangelho, a gente fala tanto, o Evangelho tem que ser colocado, tem que ser vivenciado na nossa vida. Então, se nós fizermos a opção pelo amor, se nós fizermos a opção, vou me melhorar, vou tratar melhor, aí eu vou vivenciar o Evangelho com muito mais eficiência, conforme Jesus nos ensinou. Como São Francisco de Assis falou para os seus apóstolos: ide pregai o Evangelho, se for necessário usar da palavra. Quer dizer, primeiro é o exemplo, a maneira como eu sou, como eu procedo, como eu trato os outros, como eu me trato, como eu cuido de mim para me melhorar sempre mais. Isso é a vivência do Evangelho. Nosso instrumento de evolução é o nosso próximo. Emmanuel está meio danado ali, né? É no livro Vinha de Luz, acho que é que eu tirei. Precisamos seguir as leis de Deus, fora delas não existe salvação. Isso está lá na questão 614, que é o Livro dos Espíritos, onde fala que a lei de Deus é a única verdadeira e imutável. E o homem só é infeliz se ele se afastar dela. Então, cada vez que nós nos sentirmos infelizes, a vida não faz sentido, vamos pensar um pouco até onde eu estou me esforçando para vivenciar a lei de Deus. Aí Kardec pergunta na 621, mas e aí, aonde que está escrita a lei de Deus? Aí eles responderam bem curto, assim, na consciência. Quer dizer, se eu me introjetar, se eu pensar, se eu me autoconhecer cada vez mais, fazer esse movimento para dentro, que há pouco foi falado, né? Um movimento para dentro, e isso vai me ajudar a encontrar mais as leis, as próprias leis de Deus. Porque Deus não castiga ninguém, Ele não favorece ninguém, é tudo pela lei, é questão de causa e efeito. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, né?
A caridade é a bússola para nos guiar pelo deserto da vida. Então, quando nós estivermos muito deprimidos, estivermos sofridos, aquele deserto que todos nós, de uma maneira ou outra, em alguma oportunidade passamos, vamos nos lembrar de olhar um pouquinho para o lado. É aquela história, queixava-me que eu não tinha sapato para usar. Olhei para o lado e vi que eu não tenho pé para caminhar. Né? Então, esse é o sentimento que a gente tem que ter. Todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, independente da sua crença. Isso é uma verdade que nós temos que adotar na nossa vida. Então, nós não vamos mais olhar para irmãos nossos de outras religiões com as quais nós não conseguimos concordar, como serem pessoas que estão perdidas, pessoas que estão enganadas. A realidade delas é isso. Eu me lembro bem, Doroti deve se lembrar, tinha uma senhora que frequentava na nossa época, aqui a sociedade, e o esposo dela era alcoólatra. E ela vinha e trazia ele para cá, ele vinha com vontade de se melhorar, mas não conseguiu. Até que ele entrou na igreja evangélica ali da frente, e ele se encontrou lá, parou de beber e trabalhou naquela. Ela continuava aqui e ele lá, ela acompanhava ele lá também, e não exigia que ele viesse para cá, e para ver como não é o espiritismo em si que vai nos salvar. É a vivência do Evangelho que nos salva. E é difícil de reconhecer os que estão nesse caminho. Não é difícil, né? Aliás, aqui está escrito, é fácil, pensa. É fácil de reconhecer os que estão nesse caminho do amor, né, para ser discípulo de Jesus. Deixam um rastro de caridade por onde passa. É a verdade que irradia da alma. Eu acho que todos nós temos alguém na nossa vivência, no nosso exemplo, que a gente consegue identificar isso. Aonde passa, fica aquele aroma, né? Diz que o Chico tinha umas rosas que tinham um aroma maravilhoso. Ele chegava em casa, conversava com elas de madrugada, né? Por quê? Porque ele conseguia enxergar nas rosas uma obra de Deus, né? Um coração feliz é um coração caridoso, nos diz Madre Teresa de Calcutá. E só para terminar, que eu já estou passando o horário, mas a questão 886, o Livro dos Espíritos, diz assim, Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. Aí eles respondem, a indulgência, benevolência com todos, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das faltas, né, dos pecados. E dos erros, no caso, nós entendemos no Espiritismo, não é pecado, é erro, né, é engano. Então, é o famoso BIP, para quem é da minha idade sabe o que é o BIP, né, muitos certamente não conheceram, mas o BIP nos conseguia localizar as pessoas, né, com quem precisávamos falar, quando não existia o telefone móvel. E assim, que seja esse BIP, que a benevolência, a indulgência e o perdão sejam o nosso BIP cada dia da nossa vida e cada vez mais, para que a gente consiga encontrar o amor na nossa vida e consiga vivenciar essa máxima da doutrina espírita. Queremos então agradecer a espiritualidade maior pela ajuda, pelo amparo que deu a cada um de nós. E que possamos fazer dessa nossa reflexão uma maneira de vivência para que a gente se torne cada vez mais um homem de Deus. Abençoa-nos a todos, Senhor, e que essa casa permaneça sempre de braços abertos, recebendo a todos que aqui chegam. Que todos possamos sempre nos sentir muito bem, encarnados e desencarnados, nesse lugar de luz
que é da espiritualidade maior, onde ela nos ampara e nos instrui. Que assim seja. Que assim seja.